Olá pessoal, vou apresentar aqui o software RM Solon da Totals, que é o software para gerenciamento de obras. Ele também é conhecido como Totals Obras e Projetos. Então vamos acessar o sistema. O software não é instalado no computador, é apenas um link para acesso no data center da Totals. Eu já tenho o usuário cadastrado, vou colocar a senha e vou acessar o data center. Acessando o data center, que é um acesso remoto, depois eu vou acessar os projetos da empresa. Então já estou acessado no data center e agora eu vou fazer o login no sistema. Mais uma senha aqui e ele vai me abrir todos os projetos que eu tenho cadastrado da empresa onde eu trabalho. Então ele já começa a abrir os menus aqui de utilização do sistema e vai abrir agora os projetos. Demora um pouco porque são bastante projetos e demora um pouco para carregar mesmo, mas é normal. Então aqui estão todos os projetos cadastrados pela empresa, onde é feito o acompanhamento, e eu vou pegar especificamente um projeto mais novo aqui, que ele está bem completo já. Já foi feito todas as previsões, custo, planejamento. Então vou apresentar para vocês. Esse é o projeto de código 28, é a construção de uma faixa adicional no canteiro central de uma rodovia. Então primeiramente vou voltar só para mostrar aqui como é feito o cadastro do projeto, como é que ele nasce. Então eu vou voltar na relação de projetos, que é naquela tela principal no início, nesta aqui, que eu clico em incluir e ele vai me abrir uma tela para fazer o cadastro do projeto com os principais dados. Então eu coloco aqui um código, coloco a descrição, tem outras opções, códigos de filiais, de centro de custo, isso aqui de acordo com o que trabalha a empresa. Então o endereço aqui, coloco também o responsável pela obra e tem alguns campos, posso incluir campos livres aqui para texto livre, para colocar alguma coisa a mais que você queira colocar de descrição. Então eu não vou criar um projeto novo, não vou fazer, vou só mostrar um que está criado, porque senão demora muito, é um processo muito demorado para fazer e salvar e depois criar todo o projeto em si. Então vou cancelar, confirmar o cancelamento e vou voltar no projeto do construção de faixa adicional no canteiro central da rodovia. Então vou abrir o projeto, já cliquei, pronto, já estou dentro do projeto. Qual o primeiro passo aqui? O primeiro passo é criar no cadastro a planilha de atividades, que nada mais é que a nossa EAP. Eu vou pedir para mostrar toda a planilha. Então ele já abriu aqui a planilha, obras e serviços de construção de faixa adicional, e ele está aberto aqui até o nível, terceiro nível, que é o nível das tarefas em si. O segundo nível são as etapas, posso colocar para visualizar só o segundo nível aqui. Ele vai me mostrar que para essa construção de faixa adicional no canteiro da rodovia, eu tenho serviços preliminares, projetos, serviços preliminares da obra, terraplenagem, pavimentação, obra de arte, sinalização e o canteiro de obras. Vou voltar ao terceiro nível para visualizar as tarefas que compõem cada etapa. Nesse momento que eu cadastro a minha planilha ou minha EAP, eu já coloco as quantidades de cada tarefa que eu vou executar, que está prevista no meu projeto, e as unidades desses itens, dessas tarefas. Então no meu caso, que são obras, posso ser metro cúbico, ou um valor global, ou uma tonelada por quilômetro, que é o caso de transporte, o metro quadrado, a própria tonelada.
Então isso tudo está vinculado com a tarefa. Porém, eu preciso saber qual o meu custo. Preciso chegar no custo de cada tarefa para executar, atingindo assim o meu custo unitário. Então eu clico em qualquer uma das tarefas, vou escolher uma aleatória aqui, subbase ou base de pedra rachão. Então eu tenho abrir aqui essa tela para trabalhar com essa tarefa, e vou colocar aqui recurso. Vou entrar nos recursos aqui, tem uma composição vinculada, que eu já criei uma composição e já vinculei. Então eu vou entrar nessa composição para ver o que está sendo considerado. Nesse caso aqui eu vou maximizar. Então, para executar uma unidade de metro cúbico dessa subbase ou base de pedra rachão, eu tenho previsto essas atividades, esses insumos ou outras composições no caso dos equipamentos. Por exemplo, eu tenho aqui, para executar 1 metro cúbico de subbase, eu tenho que ter 0,45 metros cúbicos de pedra brita, 1,10 metros cúbicos de pedra de mão. Os equipamentos, essa quantidade de horas de equipamento por metro cúbico que eu vou utilizar aqui alguns minutos apenas de equipamento para fazer esse 1 metro cúbico, e nesse caso a mão de obra do encarregado e do servente também nessa proporção que está distribuída aqui nas quantidades. Esses itens, antes de montar uma composição, eu tenho que cadastrá-los. Vou mostrar já onde eu cadastro. Isso aqui é a criação de uma composição. Ou eu posso abrir essa tela e clicar aqui em incluir e criar uma nova composição com um novo código, a descrição, a unidade, incluindo os insumos. Eu tenho que primeiro cadastrar para depois incluir os insumos. Ou posso simplesmente cancelar aqui, vir em cadastro, clicar em composições. Ele vai abrir a opção de um filtro. Vou colocar todos. Apesar de eu ter mais de 4.000 composições, o sistema mostra apenas as primeiras 1.000 composições. Se eu precisar de alguma composição que não está dentro dessas 1.000, eu posso utilizar um outro filtro. Nesse caso aqui eu posso buscar pelo código ou buscar pela descrição com facilidade também, se não tiver entre essas 1.000. Ou eu posso criar uma nova aqui sem problema também. Não preciso de entrar na composição dessa forma aqui para verificar o que tem dentro dela. Nesse caso concreto usinado, para eu saber que ele custa 330, eu tenho que ter todos esses insumos vinculados a ele, com as quantidades e os preços unitários. Posso só clicar aqui então e verificar aqui do lado que ele já me mostra os itens, o preço parcial, a quantidade, o preço unitário, sempre podendo configurar, arrastar essas colunas de forma muito prática e muito rápida. Então qualquer composição que eu clicar aqui, ele vai abrir ela com rapidez para saber quais insumos estão vinculados. Bom, feita a vinculação das tarefas com as composições nas tarefas, eu já vou ter aqui, por exemplo, um custo. Essa subbase, o meu custo unitário é R$ 74,00 e o valor de venda do meu projeto neste item é R$ 160,00, 166. Quer dizer que eu tenho um BDI de mais de 100% para este item. Porém, tem também alguns casos em que meu BDI é negativo. Eu não consegui o preço que eu precisei jogar na minha planilha para atingir a necessidade do cliente estava abaixo do meu custo. Nesse caso eu tenho um custo de R$ 1,85 e vou vender a R$ 1,49. Então, nesse montante entre ganhar e perder alguns itens, eu tenho um custo final
de 2.764.000 e um valor de venda de 3.279. Então eu tenho algo em torno aí de não, exatamente R$ 514.779 de BDI, que está previsto aí todos os meus custos indiretos da obra, além de lucro, impostos, estão dentro desse valor aí. Então a gente já vê que a obra é um pouco apertada, não tem muita folga para executá-la. Bom, feito o cadastro da IAP, vinculado nas tarefas as composições com os seus respectivos insumos, eu já posso começar a gerar meus primeiros relatórios. Posso vir aqui, por exemplo, e como eu já tenho o quantitativo total de cada tarefa que eu vou executar e os insumos vinculados, eu posso muito bem saber quantidade total de insumos a utilizar. Então eu vou pegar a curva ABC de insumos, da primeira linha até a última linha do projeto, tarefa inicial e tarefa final. Escolho aqui uma relação de materiais. Eu vou mandar ele gerar para mim a curva ABC e ele vai me dar do maior para o menor, maior peso para o menor peso da obra, quais são os materiais que eu vou utilizar. Então eu tenho aqui uma relação com 62 itens, sendo que eles estão classificados do maior peso. Por exemplo, nesse caso aqui é o concreto usinado 20 MPa, onde a unidade de metro cúbico sai 383 e a quantidade prevista no projeto total 549 metros cúbicos. Então eu tenho um valor limite de custo aqui de 153 mil. Esse valor é acumulado, aqui eu tenho um preço de venda dele que foi calculado. O preço de venda de 1.140.000. Então eu já sei aqui quais são os meus itens mais pesados. Então tem diversas colunas aqui com mais informações. Eu tenho aqui, por exemplo, a gente tirar a curva ABC, eu tenho meu percentual acumulado. Se eu quero minha curva A com 80%, eu sei que eu vou chegar até o item 9 da minha curva A. Aqui eu tenho minha curva A, os itens onde eu vou ficar mais atento na hora de negociar, na hora de comprar, tentar sempre comprar com preço abaixo do que estava previsto. Então essa aqui é a curva ABC de materiais. Da mesma forma, eu posso tirar uma curva ABC também de equipamentos, que o sistema vai juntar todos os equipamentos utilizados na obra, toda a mão de obra, todo o serviço terceirizado e vai colocar numa só planilha para que haja uma possibilidade de análise e de negociação de quantidades. Sabemos muito bem que se formos comprar concreto 20 MPa 8 metros cúbicos, que é a quantidade de um caminhão, eu vou conseguir eu tenho uma força para negociar. Agora, se eu vou ter o meu fornecedor e digo que eu quero comprar 550 metros cúbicos, o poder de barganha é muito melhor nesse momento. Então isso aqui é um relatório muito importante para embasar o estudo das compras e onde eu vou me esforçar mais, que são nos itens principais. Bom, então isso eu vou fazer com material, equipamento, mão de obra, serviço terceirizado, enfim, tudo que envolve a obra e que gera um custo. Bom, gerado o curva ABC para poder fazer a análise dos preços, das unidades, das compras dos insumos, eu já posso criar meu cronograma PERT. Criar um cronograma PERT pensando no meu planejamento executivo já. Então já tenho todo o custo de cada item e tenho agora que criar esse PERT para depois no futuro eu ter uma distribuição desses insumos, todos eles por períodos, no famoso histograma. Então eu crio da mesma forma que é feito no Project, nós fazemos aqui dentro do software também. Então eu crio as predecessoras das atividades, a duração de cada atividade e vou vinculando e criando um planejamento executivo da obra.
Então saber quando que eu quero fazer cada atividade, o início e o término delas, detalhadamente. Então terminei de lançar meu cronograma PERT, posso exportar ele para o Project, como eu disse, fazer tudo isso no Project, criar calendário, determinar as folgas, as predecessoras também lá, tudo que eu fizer de mudança lá, eu tenho a opção aqui, integração com o Microsoft Project. Primeiro eu exporto, antes de criar o PERT aqui eu exporto, trabalho com ele lá no Project, faço todas as atualizações e programações. Depois eu simplesmente venho aqui e faço uma sincronização. Ele vai lá no Project, busca as atualizações e traz para dentro do software, distribuindo as atividades da forma que eu planejei. Depois que eu terminei o cronograma, o PERT, eu exporto esse PERT para um cronograma, para eu já ter minha distribuição de valores e para uma forma diferente eu também acompanhar o meu avanço da obra. Exportado pelo cronograma, podemos já abrir o cronograma, que ele vai detalhar cada tarefa ou cada etapa, como é que ele está, qual que é a previsão de desembolso dele para cada etapa. Então já vou colocar o filtro abrir todos. Aqui então, se eu clicar na primeira linha, ele vai me dar o total do projeto. O projeto previsto para começar em março. Em fevereiro ele já estava o contrato assinado, mas porém não tinha ordem de início da obra. Então eu tenho aqui a previsão de faturamento: 138 mil no primeiro mês, 388 no segundo, assim por diante, até medir um pico aí de 963 mil reais, finalizando com 533 mil. Esse é o projeto inteiro. Posso ver em cada etapa? Posso pegar uma etapa que ele vai me dizer a previsão da etapa toda, considerando todas as tarefas. Ou posso simplesmente clicar numa tarefa e ele vai me dar o percentual previsto de cada, que vai estar vinculado a cada mês de serviço. Então o cronograma já está verificado. Vou agora ver relatórios periódicos. O que eu posso fazer aqui já é exportar um cronograma, para depois eu ter condições de entregar ele para o meu cliente. Um cronograma bem detalhado, prático. Ele já sai uma linha com um percentual, uma quantidade e a outra o valor de cada item previsto para medir. Então eu já posso entregar para o meu cliente, para ele já saber qual é a previsão de faturamento, item a item, e também minhas quantidades. Tem um resumo no final aqui. Então esse resumo mostra um valor total simples, por exemplo, acumulado aqui, simples, e um valor total acumulado mês a mês, que chega ao 3.279.000, que nada mais é do que o meu custo da obra, o meu preço de venda da obra. Então o meu cliente já vai ter toda a previsão do desembolso dele. Posso gerar aqui também um cronograma de desembolso nosso do projeto, já que nós temos o custo de cada atividade. Tem o custo e tem o preço de venda. Aqui é o preço de venda. Posso simplesmente gerar um de custo e entregar no meu financeiro para ele saber mensalmente qual que é a previsão de gastos dele para esse projeto. Então eu fechei. Outro relatório importante é o histograma. Gosto muito de trabalhar com histograma de materiais, que além da minha curva ABC que eu coloquei lá em compras para ele negociar os quantitativos, é importante que ele analise também a distribuição desse histograma. Não adianta eu negociar 100 mil sacos de cimento com o fornecedor e prever a entrega em 2 vezes, sendo que ele não consegue entregar 50 mil sacos em 2 vezes, em 2 meses, por exemplo. Eu teria que ter mais de um fornecedor. Então vamos fechar aqui. Ele vai me dar o relatório, o histograma. Por exemplo, eu vou olhar aqui
A gasolina não, vamos ver um item mais pesado. Concreto usinado bombeado 20 MPa. Eu tenho 549 metros cúbicos no valor de R$210.000. Então isso aqui é a quantidade que o setor de compras vai negociar, prevendo que as entregas têm de ser distribuídas de uma forma prevista dessa forma: 57 metros cúbicos no quarto mês, 200 no terceiro, no quinto e 280 no sexto mês de obra. Não adianta eu comprar e entregar imediatamente, eu vou entregar só na data prevista. O que pode acontecer, se a negociação estiver fechada, eu posso antecipar ou atrasar qualquer uma das minhas compras. Então está aqui o meu histograma, nesse caso de materiais, mas eu posso simplesmente emitir um de equipamentos e entregar no setor de equipamentos da obra, ou se forem equipamentos locados, eu posso entregar no meu setor de aquisições, de contratações, para fazer essas locações. Ele também gera um histograma de mão de obra, que essa mão de obra pode ser entregue no RH, para o RH providenciar a contratação, processo seletivo, e a obra ser atendida com todas as necessidades. Então, eu conseguindo comprar os equipamentos, alocar os equipamentos, colocá-los em um prazo na obra, comprar os materiais, chegando nas datas previstas, e houver a contratação do RH de forma coerente, eu vou ter também a equipe para estar executando isso na obra. Bom, então já falei também do histograma. Posso exportar simplesmente a planilha, essa planilha aqui que nós estamos vendo no fundo, posso simplesmente exportar ela para depois trabalhar com ela no Excel. Importante falar de exportar, porque todas as planilhas desse sistema elas podem ser exportadas. Nós vemos aqui, simplesmente clicar em exportar e escolha o formato CSV, XLS, que é mais conhecido, né, o PDF, e um exportar para TXT também. Como eu já havia dito que o sistema é amarrado com Project, ele também é amarrado com o Excel. Então o Office tem uma vinculação muito forte no sistema, podendo, se eu tiver com dificuldade de gerar um relatório aqui no sistema, eu posso simplesmente exportar para o Excel e lá eu manipular ele da melhor forma que eu achar, que eu considerar. Bom, feito o planejamento, feito a IAP, vinculados os meus custos, distribuído o planejamento, amarrei as tarefas, eu já tenho um cronograma, previsão de desembolso, previsão de faturamento. O que me resta agora é iniciar o projeto e acompanhá-lo via sistema, verificando o previsto, o realizado. O sistema permite fazer um cadastro, apropriar os serviços e insumos utilizados lá na frente de serviço e dizer quanto está sendo gasto para cada tarefa ser executada. Posso também relatório, por exemplo, importante da curva S, um relatório de curva S de faturamento. Posso simplesmente emitir esse relatório aqui e passar para o meu setor financeiro para que ele possa programar essas entregas desses valores, né? Na verdade, as medições, se ele saber o quanto ele vai receber. Então a curva S eu quero do total, todos os itens. Vou avançar, vou dizer que é uma curva da obra toda, a visualização dela é acumulada e a curva de receita. Calculou o histograma e vai me dar uma curva de receita. Nesse caso ele está zerado, que eu ainda não coloquei o vínculo da receita, mas podemos mostrar aqui uma de curva S das despesas, que está bem claro, já está preenchida.
Mais um momento para ele abrir. Então, todos os grupos de custo, uma curva acumulada de despesas. Concluo. Pronto, ele já me gerou um gráfico em 2D, 3D, eu posso trabalhar com ele, qualquer gráfico, qualquer planilha ele gera gráfico aqui. E aqui a relação, as minhas tarefas com o mensal de cada tarefa previsto para desembolso nesse caso. Então eu poderia estar visualizando ali já curva de despesa e curva de faturamento. Vou só configurar o faturamento, mas que é muito simples. Bom, vamos ver se tem mais algum. Tem aqui algum relatório? Não. Então eu já vi também o cronograma, já vimos o histograma, já vimos curva S de faturamento ou de despesa, não importa, mas o importante é ter essas curvas S para fazer a análise do meu desembolso e do meu faturamento. Outro item importante é que nesse local geração de pedidos para suprimentos e faturamentos, eu vou poder simplesmente amarrar tudo que está previsto com o que tem que ser executado. Como eu já tenho o planejamento pronto, os custos prontos, eu vou simplesmente solicitar ao sistema que ele faça um pedido de material. Porém, esse pedido de material vai ficar vinculado ao que está no projeto. Ele não vai me permitir que eu consiga solicitar mais material do que está previsto. Porque se eu tenho uma quantidade de 100 sacos de cimento previsto na obra, eu não consigo comprar 101. O sistema que vai solicitar o pedido de compra amarrado com o que foi planejado. Então, por exemplo, aqui em materiais, eu vou avançar. Estão dizendo que falta um vínculo com o setor de compras desses itens, tudo bem. Porque na verdade o que eu quero é o que já está vinculado, que é óleo diesel concreto. Eu já quero fazer a compra desses itens. Então eu seleciono o item que eu quero comprar, por exemplo, óleo diesel. Executo. Fechei. Salvar, ok. Ele já aparece aqui a solicitação de compras feita, pronta para envio para suprimento e faturamento. Nesse momento a empresa vai designar a pessoa responsável para enviar. Provavelmente ela vai ter que entrar aqui e dar uma conferida, ver se está tudo certo, se não faltou nada, se não teve nenhum erro. E aqui ele já pode simplesmente envia pedido para suprimento e faturamento, gerando apenas um movimento. Eu não vou gerar para não poder atrapalhar, para não atrapalhar o andamento do serviço, mas clicando aqui apenas, a solicitação de compra já foi feita com o valor, quantidade total, valor previsto unitário de cada insumo. Nesse caso aqui, se eu não me engano, era o óleo diesel, tá certo, é o óleo diesel. E também a previsão de entrega mês a mês para o insumo. Aí compras pode fechar com a previsão de entrega. Eu vou cancelar essa solicitação, porque não tem necessidade. Sempre esse X vermelho é para cancelar qualquer coisa. Seleciona e cancela. Então, pedido de material. O meu pedido de solicitação de mão de obra da mesma forma também, vinculado. Os equipamentos também vinculados. Então, quando eu tenho um projeto planejado e um custo previsto, eu não consigo executar nada mais, porque está tudo vinculado com este item. Então, uma liberação de uma verba a mais fazer algum serviço que não estava previsto, depende, nesse caso a gente consegue amarrar com a liberação do diretor. Então, ele que analisa e verifica se ele vai permitir que se faça mais um gasto além do que estava previsto no projeto. Bom, também é possível lançar as medições. Então eu tenho o local para lançar as medições e fazer o acompanhamento. Faço as medições, faço acompanhamento. Também eu tenho a possibilidade de criar uma linha base do projeto. Crio essa linha base do projeto. Por exemplo, vou fechar o projeto para
mostrar como é que fica uma linha base criada. É muito simples, ele vai abrir aqui a relação de projetos. Eu tenho dois que já tem uma linha base amarrada no início da obra. Então o que isso me permite? Isso me permite analisar o que foi previsto lá no início com o que vai estar previsto de ser executado até o andamento e o previsto de ser executado até o final da obra. Essa obra, por exemplo, ela tem tá amarrado já aqui, ó, o meu vínculo. Primeira vez que eu fiz o projeto, tudo que eu planejei, aí eu coloquei a linha base, fixei e criei um novo projeto, cópia do anterior, já podendo fazer alterações. Isso depois vai me permitir fazer uma análise do que foi previsto com o que está sendo realizado. Bom, esse é o contexto geral. Tem muitas outras ferramentas, mas as principais são essas. Para a gente então executar um projeto, a gente tem a nossa EAP, eu vinculo minhas composições com os meus insumos, crio o meu cronograma, e aí eu já tenho toda a distribuição perfeita da obra, de forma que permita que eu faça um controle mensal, que eu faça uma compra dos materiais bem realizada, uma programação de equipamentos e de mão de obra com antecipação, permitindo que a obra aconteça de forma tranquila. Então o sistema ele é um pouco complexo, mas ele é de muita utilidade. Ele ajuda muito no planejamento das obras. Então é isso. Gostaria de agradecer. Gostaria do sistema. E alguma dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço e até logo.